Arábia Saudita volta à carga para contratar Vinícius Júnior, Botafogo encaminha a chegada do volante Danilo e o Flamengo fica perto de um substituto para o Gerson. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa sexta-feira do Mercado da Bola. Antes de começarmos essa edição do Mercado da Bola, eu queria fazer um agradecimento a alguns inscritos que têm sido bem ativos ao longo dessa semana interagindo com os vídeos do canal. Então estou colocando o nome deles aí na tela. Um é o primo do Vili, que já é inscrito de longa data do canal. Temos também o Rodrigo Almeida, o Ellison Luiz, GSR Bus e o Renato Diniz. Muito obrigado a todos vocês que têm interagido com os conteúdos do canal. Muito obrigado mesmo. Vamos começar a edição dessa sexta do Mercado da Bola pelo futebol brasileiro com uma transferência já confirmada. O Internacional de Porto Alegre anunciou ainda na quinta-feira o seu mais novo volante. O Inter contratou diretamente do Alanyaspor da Turquia o volante Richard, de 31 anos. Chega para compor o elenco do Roger Machado para esse segundo semestre, jogador que já passou aqui no Brasil por Fluminense, Cruzeiro, Corinthians e, como eu disse agora, estava atuando na Turquia. O valor da transferência não foi revelado, mas já se sabe que Richard firma contrato com a equipe gaúcha até o final de 2026. Quem pode voltar ao futebol brasileiro em breve é o atacante Romarinho, de 34 anos. Xodó da torcida do Corinthians pelo histórico gol que fez na Bombonera na final da Libertadores de 2012, o Romarinho passou todos esses últimos anos atuando no Oriente Médio. Ele passou pelo Al Ittihad da Arábia Saudita, passou pelo Al Jazeera dos Emirados Árabes e agora, na sua última temporada, estava no Al Rayyan do Catar, jogando junto com o Roger Guedes. O contrato por lá acabou, ele ficou livre no mercado e agora, de acordo com o jornalista Vene Casagrande, ele já acertou com o clube para esse segundo semestre. De acordo com o Vene Casagrande, Romarinho está fechado com o Vitória. Ele está com 34 anos, vocês devem se lembrar que é um atacante de velocidade, tem muita tranquilidade para marcar gols. Certamente, se tiver bem fisicamente, vai somar bastante para o Vitória para essa sequência de Brasileirão. Quem também está querendo aproveitar uma oportunidade de mercado com um jogador que está livre é o Fortaleza, que, segundo publicação do portal do GE, fez uma proposta para contratar o goleiro Marcelo Groi. Marcelo Groi é aquele mesmo, que foi por muitos anos goleiro do Grêmio, campeão da Libertadores de 2017 e, assim como o Romarinho, passou os últimos anos atuando no Oriente Médio. Ele por muitos anos defendeu o Al Ittihad da Arábia Saudita e agora, na última temporada, estava jogando no Al Kholoud. Veio de uma temporada com 33 jogos disputados, tendo passado 5 sem tomar gol. Vamos ver se ele vai aceitar essa proposta do Fortaleza para a sequência do Brasileirão. Lembrando que Marcelo Groi está com 38 anos. O Flamengo tem um acordo para contratar o jogador que pode vir a ser o substituto do Gerson. Com a ida do Gerson para o Zenit da Rússia, o Flamengo está no mercado procurando por um novo meio-campista. E de acordo com o jornalista César Luiz Merlot, o Flamengo está apalavrado para contratar o meia colombiano Jorge Carrascal, passagem pelo River Plate na Argentina e hoje está no Dínamo de Moscou da Rússia. Então, o Flamengo está apalavrado para contratar o Carrascal, tem já um acordo com o Dínamo para pagar 12 milhões de euros nele. O jogador de 27 anos é constantemente convocado para a seleção colombiana e pode fazer várias funções no meio campo, como vocês estão vendo através do mapa do calor do SofaScore. Podem ver que ele cai tanto pela esquerda quanto pela direita. No mapa de calor dele mostra ele sempre bem presente na bandeirinha de escanteio porque é o homem da bola parada lá no Dínamo. Ou seja, um jogador que pode vir para o Flamengo e jogar exatamente onde o Gerson vinha jogando, que era mais aberto pela direita. Lembrando que se você quiser ver outros dados do Carrascal ou de outros jogadores que você quiser, você pode fazer isso no SofaScore, baixando agora de maneira totalmente gratuita o aplicativo, pelo link na descrição ou escaneando esse QR Code aqui. Na sua última temporada de Dínamo, Carrascal ainda marcou 8 gols e deu 5 assistências em 35 jogos. O Botafogo está perto de fazer uma das melhores contratações de 2025, na minha opinião.
Isso porque, segundo publicação do GE, o Glorioso está avançando para contratar o volante Danilo, de 24 anos. Jogador que aqui no Brasil defendeu o Palmeiras e hoje está no Nottingham Forest da Inglaterra. Em 2024, Danilo teve uma gravíssima lesão. Acabou fraturando o tornozelo. Precisou de meses para se recuperar e desde que voltou na última temporada, realizou apenas 13 jogos, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. É um jogador que está precisando de ritmo de jogo. E como o Botafogo está negociando o volante Gregory com o Al Rayyan do Catar, eles precisam imediatamente de uma peça de reposição para ele. E o Danilo, ao que tudo indica, será esse jogador. O Botafogo está encaminhando a contratação do Danilo por 22 milhões de euros, numa negociação que não tem ligação nenhuma com o Lyon. Por que eu digo que essa pode ser uma das melhores contratações do Brasil em 2025? Porque o Danilo é um cara que, para mim, joga muito bom jogador. Pode jogar como primeiro volante, é aquele cara que tem muita capacidade de marcação, sai muito bem com a bola. Se ele for jogar como segundo volante, é um cara que tem qualidade para chegar no campo de ataque também, é habilidoso, é rápido, enfim, um cara completo. Creio que ele, estando bem fisicamente, o Botafogo não vai sentir falta do Gregory. Indo para o futebol europeu, temos algumas contratações confirmadas que vamos falar agora. Vamos começar com a situação do Thiago Almada, porque eu tô aí há praticamente 2 semanas sempre atualizando o caso dele e agora ele finalmente foi anunciado como reforço do Atlético de Madrid. O ex-meia do Botafogo, que agora está até sendo constantemente aproveitado na seleção da Argentina, foi comprado pelo Atlético de Madrid por 21 milhões de euros. Só que o Atlético pagou 21 milhões de euros por 50% do passe dele. Ou seja, o grupo Eagle do John Textor ainda vai ter 50% do passe dele. Ele chega com contrato até 2030. Outra negociação confirmada a ser destacada na Europa é a contratação do atacante holandês Noah Lang. Ele foi comprado pelo Napoli vindo do PSV numa negociação de 25 milhões de euros. Jogador extremamente promissor, habilidoso, passou pelo Clube Bruges da Bélgica também. É um nome que o Napoli aposta agora para essa nova temporada junto com Kevin De Bruyne. Uma transferência inusitada pode ser confirmada dentro dos próximos dias. O Galatasaray pode conseguir, numa negociação recorde, contratar o atacante nigeriano Victor Osimhen. Em geral, vocês sabem, os times turcos conseguem fazer grandes contratações, mas, em geral, grandes contratações por empréstimo. Eles não costumam pagar cifras ali de 40 a 45 milhões de euros num único jogador. Até porque, em geral, eles não têm as mesmas receitas que times das 5 grandes ligas da Europa. Só que agora o Galatasaray pode abrir os cofres e pagar 75 milhões de euros para ficar com Victor Osimhen em definitivo. O Osimhen esteve no Galatasaray agora nessa última temporada, emprestado pelo Napoli. Numa negociação até que, na época, foi muito criticada, por mim mesmo. Porque o Galatasaray foi a última opção para o Osimhen. Ele queria sair, mas como as janelas dos outros países já tinham fechado, a última opção do Napoli foi negociá-lo com a Turquia. Só que por lá ele fez um sucesso incrível, teve uma ligação muito grande com o clube, e por isso agora o Galatasaray vai fazer de tudo para poder comprá-lo. Segundo informação do Fabrício Romano, já há um princípio de acordo para essa negociação ser fechada. O Galatasaray vai pagar 40 milhões de euros agora para ter o Osimhen, e o restante eles vão pagar mais 35 milhões de euros em 2026. Nessa história toda, o Napoli pediu pelo menos uma cláusula no contrato do Osimhen. Essa cláusula impede que o Galatasaray venda o Osimhen para algum outro clube italiano pelos próximos 2 anos. Foram então 37 gols e 6 assistências em 41 jogos nessa temporada de empréstimo que convenceram o Galatasaray a fazer essa negociação muito fora da curva para os termos financeiros do país. Agora, para encerrar o vídeo, vamos falar de Vinícius Júnior. Já tinha falado do Vini nessa semana porque ele e o Real Madrid não entraram em um acordo para renovar o seu contrato. Real Madrid entende que o Vini está pedindo um valor muito acima. Hoje ele ganha 20 milhões de euros por temporada e está pedindo 30 para renovar. E agora, a Arábia Saudita volta a aparecer como interessada em contratar o atacante brasileiro de 25 anos. De acordo com o jornalista Ben Jacobs, o Vinícius Júnior quer continuar no Real Madrid. Até por isso ele estava negociando uma renovação. Só que agora, com esse impasse e com o contrato dele chegando ao fim em 2027,
o governo da Arábia Saudita volta a querer a sua contratação. E eles já vinham querendo contratá-lo para colocá-lo no Al Ahly, que é um dos times que é ligado ao governo. Então eles estão preparando uma proposta recorde para tirá-lo do Real Madrid. Proposta essa de 350 milhões de euros. Valor que faria de Vinícius Júnior o jogador mais caro de todos os tempos, superando a transferência de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain de 222 milhões de euros no ano de 2017. Se eles já estão dispostos a oferecer esses valores só para o Real Madrid liberar o Vini, imaginem quanto que eles não estão pensando em oferecer para convencê-lo em termos salariais. Nessa hora, o jogador tem que ser muito firme, porque se ele pensa só na parte financeira, ele vai sem pensar duas vezes. E para um jogador novo como o Vini, que almeja a seleção brasileira e que quer estar entre os melhores do mundo, esse movimento não faz muito sentido. Ele vem de uma temporada onde marcou 22 gols e deu 19 assistências em 58 jogos. E agora fica o questionamento para você. Na sua opinião, vale a pena Vinícius Júnior trocar o Real Madrid, o alto nível da Europa, para ganhar uma fortuna na Arábia Saudita? Não se esqueça de comentar. Então, bom galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa sexta. Espero profundamente que você aí tenha curtido. Se gostou, deixa o like, se inscreva e compartilhe, fechou? Então é isso galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!